Fala galera, Henrique Ribas, Lightroom Ninja com vocês. E a gente vai hoje aprender a fazer um tratamento de pele em cima dessa foto para você sair do zero ao ninja e entender o que é possível a gente fazer junto ao Lightroom sem precisar de Photoshop e trabalhar de uma maneira extremamente produtiva. Tá joia? Primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar um pouquinho da nossa exposição, trazer um pouquinho mais de luz para ela. Eu acho que ela falta um pouquinho desses detalhes. Tem um detalhe no cabelo também que às vezes sinto um pouco de falta, então eu vou trazer um pouquinho mais desses tons nas áreas claras e fatalmente eu vou diminuir um pouquinho dos realces só para poder recuperar um pouquinho desses estouros na pele. Daqui a pouco a gente vai suavizar isso ainda mais, tá? Para trazer um pouquinho mais de suavidade geral, eu vou diminuir levemente o contraste dessa foto, assim como também levemente a textura e a claridade. Eu já vou de cara aqui no meu menu de detalhe, vou diminuir o meu raio e aumentar a minha nitidez, se eu ganho um pouco mais de presença de nitidez na minha imagem, e vou levemente reduzir um pouquinho do ruído, isso já também vai levemente suavizar alguns detalhes, ok? Eu vou de cara aqui na minha curva de tons, porque eu quero deixar ela levemente mais fosquinha, então com isso eu trago essa baixa de contraste, mas eu vou levemente também aumentar esses dois pontos aqui para trazer esse efeito que a gente pode ver aqui no antes e o depois, bem sutil, muito sutil, tá? Bom, a partir disso eu vou levemente também diminuir um pouquinho do meu desembaçar, isso traz um pouquinho mais de suavidade nos tons, e eu poderia também diminuir um pouquinho da minha vibração, lembrando que a vibração trabalha basicamente em cima dos tons mais quentes primeiramente, tá? Eu vou mudar o nosso perfil aqui para retrato, isso traz uma suavidade também, e eu vou utilizar o conta-gotas aqui em cima dos olhos dela para equilibrar o meu branco, só que eu acho que ela ficou um pouquinho azul demais, então eu vou retornar um pouquinho desse tom e ok, um pouquinho mais de luz, eu já tenho isso aqui bem feito. Vou vir aqui na minha calibração, vou aumentar mais a minha saturação do azul para que eu traga mais brilho para a pele, vou diminuir um pouquinho do vermelho, trazendo ele um pouquinho mais para o laranja. Então tudo que é vermelho vai trazer um pouquinho mais para o laranja e eu vou só equalizar. Voltando agora no HSL, eu acho que a pele dela tem um laranja expressivo junto com o nosso amarelo. Vou aumentar agora os demais. O azul não está nem presente, mas mesmo os magentas que estão aqui presentes, eu vou ver se eu elimino eles para não ter nenhuma interferência. Na minha luminância, eu vou trazer agora os laranjas levemente mais claros, assim como os vermelhos também, vai influenciar um pouquinho na boca dela e no fundo, né? E o restante aqui eu acho que não tem tanta necessidade, talvez o brilho do amarelo, normalmente o amarelo pega nas bordas das transições, e aqui a gente já tem um pouquinho mais dessa equalização. Bom, eu já vou aplicar de cara uma leve vinheta. Essa vinheta vai ser bem sutil, bem delicada, só para poder atingir um pouquinho mais o centro do rosto dela. Vocês vão perceber que ele traz também uma eliminação de um ponto de luz que me incomoda aqui. E agora eu vou partir para os tratamentos mais localizados. Eu vou pegar o meu pincel, vou zerar o meu pincel e vou usar um preset aqui chamado de pele suave, onde eu faço essas configurações. Vou deixar a densidade aqui no máximo e eu vou basicamente agora utilizar esse pincel para que eu tenha essa suavização da pele. Daqui a pouco a gente vai trazer uma melhoria estética nesse exagero que às vezes talvez pareça, mas isso aqui já é um start para a gente poder aplicar. Lembrando que se eu pressionar a tecla O, eu vou exatamente ver aonde eu estou passando e qualquer coisa eu posso fazer pequenos ajustes depois, já eu mostro isso para vocês. Então vou rapidamente aqui pintar a pele dela. Certos locais não tem tanta necessidade da gente poder tirar, porque a gente não tem textura, né? Mas agora eu vou segurar minha tecla Alt e a partir disso eu vou tirar de certas áreas que não tem a necessidade de ter essa suavização. Então, principalmente áreas de textura, áreas mais voltadas para os olhos, para a boca, coisas que não podem perder textura de maneira alguma, porque quando a gente faz um tratamento de pele, a gente está suavizando essas áreas. Então aqui eu vou só retirar de certas áreas que não tem necessidade de eu trabalhar. Uma vez feito isso, eu vou simplesmente agora tirar essa máscara e o meu trabalho aqui de suavização já está feito. O que eu vou inverter aqui agora? Basicamente aumentar um pouquinho mais da nitidez. Olha, os poros voltam a fazer parte da imagem, né? Eu vou deixar aqui o restante talvez mais intenso para essa suavização criar uma certa pregnância.
E eu, a partir disso, eu vou criar um novo pincel. Esse novo pincel eu vou utilizar um outro preset meu aqui, que é a pele estouro suavizar. Basicamente, onde que eu vou passar ele é onde eu tenho os exageros dos brilhos. Daqui a pouco a gente vai fazer pequenos ajustes nisso, porque em determinados casos, como é aqui, ficou muito acinzentado. Então, para que isso não aconteça, eu volto um pouquinho do contraste, levemente os realces também, só para a gente poder ter essa suavização. Eu vou enfatizar um pouquinho mais aqui a perda de claridade e a perda de textura. Isso permite com que a gente tenha uma suavidade maior, e nesse caso, para esses dois pontos, um pouquinho menos de nitidez aqui já me traz um pouco mais desses detalhes menos evidentes. A gente tem uma pequena diferenciação de tom, principalmente embaixo dos olhos dela e nessa parte da testa. Então vou clicar aqui em novo, vou zerar. Eu vou pegar aqui o meu conta-gotas e vou arrastar para pegar primeiramente o tom de pele dessa área. E a partir disso eu vou passar em cima da área onde eu quero. Vocês vão reparar que não vai ficar 100% perfeito. E a gente vai fazer o que agora? Simplesmente ajustar a nossa intensidade para levemente ele trazer uma nuance de transição de tom, no qual ele me traz essa leve aplicação. Se por acaso vazar um pouquinho, segura a tecla Alt e a gente só tira certas áreas. Eu vou repetir o mesmo processo agora, pegando outra área do tom de pele daqui de cima, e eu vou agora passar nessa área daqui para exatamente fazer esse pequeno ajuste, assim como também nessa área daqui. Posso também trabalhar um pouquinho aqui no nariz, um pouquinho aqui nessa área da ponta do nariz, e a partir disso eu vou voltar em cima da minha característica de cor e levemente inserir esse tom para que eu tenha só uma leve aplicação. É perceptível também que ele está mais esbranquiçado, então com isso eu vou ver se eu diminuir um pouquinho do realce. Eu já equalizo, do lado de cá já tem uma equalização melhor, então eu vou clicar em novo, vou fazer agora só a marcação nessa área. Ele já pegou o mesmo tom de cor da última vez, eu não quero trabalhar com cor, então eu vou clicar duas vezes, e nesse ponto aqui eu vou diminuir esse realce para poder suavizar esse tom, lembrando que eu poderia também diminuir a intensidade de contraste. Se eu exagerar aqui na exposição, pode ser que fique uma coisa meio estranha, e eu vou tentar trazer um pouquinho dos pretos para equalizar isso. Já está um pouco melhor, e agora eu consigo trazer um pouco menos dessa intensidade, agora sim, dessa intensidade para essa área. Agora a gente vai trabalhar no restante. Vou pegar aqui um filtro graduado, e nesse filtro graduado eu vou diminuir os meus realces. Deixa eu só tirar a minha cor aqui, e nessa área de baixo vou diminuir os meus realces, diminuir um pouquinho mais a luz geral e tirar a nitidez completamente daquela área, assim como também um pouquinho da minha textura e da minha claridade. Aquela área de baixo não me interessa ter informações, tá? Vou voltar aqui no meu pincel. Vou deixar agora o meu pincel um pouco mais escuro e fortalecendo os tons pretos, assim como também o desembaçar. E eu vou cuidar aqui dessa área de cima do cabelo para só recompor algumas partes. Acho que eu exagerei um pouquinho, então eu volto só para poder levemente trazer um tomzinho mais escuro e recompor aquela situação, tá? Às vezes a pele precisa de uma nova camada, você pode simplesmente clicar em novo, acessar o seu preset ou criar a mesma estruturação que você tinha feito. No caso aqui eu vou só voltar rapidamente esses pontos, não quero diminuir o contraste, e agora aqui eu vou passar de novo em cima das áreas que eu gostaria de ampliar essa suavização, tá? Eu acho que foi um pouquinho demais, então eu vou voltar alguns pontos e deixar ela só levemente aplicada, trazendo mais nitidez para os poros que ainda existem. A partir disso eu posso me preocupar agora em ter um novo pincel, e nesse novo pincel eu vou escolher aqui o destaque nos olhos. Nesse caso o destaque nos olhos ele aumenta luz, textura, eu vou também aumentar um pouquinho de nitidez, e eu vou passar exatamente em cima dos olhos, possibilitar com que eles saltem um pouco mais da minha cena. E eu poderia também passar em cima de áreas como a sobrancelha e a boca dela também, o que vai trazer um pouquinho mais desses detalhes, tá? Eu vou clicar aqui em novo, e nesse novo eu vou agora trazer um pouco mais de realce, um pouquinho de branco, diminuir um pouquinho da saturação, levemente uma exposição. Eu vou dar um Ctrl mais duas vezes aqui, só para poder chegar um pouquinho mais perto, e com a minha máscara automática eu vou atingir o branquinho dos olhos para ganhar um pouco mais desse destaque
nessas características. Normalmente quando eu faço isso, eu afasto, eu posso pressionar a tecla H para esconder essas bolinhas, só para perceber se por acaso elas não estão chamando muita atenção, não é o caso aqui. E eu vou aproximar de novo nos olhos, eu vou criar um novo pincel, e esse novo pincel, ele aumenta um pouco mais das características, trazendo um pouco mais desses detalhes. Eu vou passar único exclusivamente nessa parte de baixo. Tá? Se você achar que deva aumentar alguma coisinha a mais, lembrando, Ctrl menos, só para a gente perceber se por acaso não está exagerado. Lembra que você pode pressionar a contrabarra para a gente sempre ver o antes e depois, como é que a gente está ficando. E a partir disso, eu vou agora partir para uma melhoria estética com relação a alguns detalhes, por exemplo, como umas manchinhas que ela tem. Aqui o Lightroom ele não é tão eficiente igual o Photoshop, então você vai perceber, se por acaso o seu Lightroom ficar um pouco mais lento, que essa ferramenta consome muito de recurso do Photoshop, ou no caso do Lightroom. Então, se você achar que isso aqui está muito pesado, basta você levar essa imagem para o Photoshop, mas aqui eu acho que ele vai sair bem. Lembrando que sempre que ele busca alguma informação, se você não se sentir satisfeito com ela, basta você arrastar para outro local. E aqui no caso só são pequenos detalhes que a gente vai remover, então eu não vejo tanta necessidade. Se fosse uma pele um pouquinho mais delicada, talvez eu iria para dentro do Photoshop para poder melhorar isso aqui. Aqui no caso só pequenos pontinhos também, só para a gente poder ter essa melhoria. Lembrando que isso aqui não é um tratamento mega profissional, mas pensando em eventos sociais, pensando em formaturas, pensando em volumes de imagens, pensando em ensaios, isso tudo aqui traz uma certa facilitação do processo, porque a gente não precisa levar a minha imagem, em vários dos casos, para dentro do Photoshop, o que traz uma perda de tempo, né? E a gente cada vez mais precisa nos preocupar, manter a qualidade, manter cada vez mais as possibilidades, mas também ser produtivo em tudo. Então o conceito de Zero Ninja é exatamente esse, a gente ser produtivo e a gente entender onde nós estamos e para onde nós vamos. Né? Eu acho que aqui de longe, olha, a tecla H apaga isso aqui, de longe eu vejo uma bolinha aqui, outra aqui também. Então quando você vê de longe ou de perto, você consegue às vezes perceber certas características que de pertinho você não estava vendo. Então às vezes é bom você dar uma leve desaproximada para você ter essa estética melhor. Que eu acho que ele vacilou ali, olha, percebam que sempre que eu percebo um local que não está legal da aplicação, eu tenho que perceber como é que está a textura, reorganizar e verificar se por acaso está de acordo com o que eu gostaria. Aqui no caso essa bolinha, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, essa aqui está pegando uma área de textura, ok, agora eu acho que ele vai pegar a textura correta. Acho que ainda não está legal, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ótimo. Aqui eu vou voltar um pouquinho para cima. Aqui, beleza. Então, aqui a gente já tem então essas marcações. Se você quiser dar só uma melhoria estética nos cílios dela, só para a gente poder dar maior destaque, tá? Um pequeno brilhozinho nesses cílios dela, só para chamar um pouquinho mais de atenção. Eu usei a máscara automática aqui sem querer, então eu vou só passar aqui novamente. Ok, então com isso eu já tenho essa estruturação. Vou voltar um pouquinho aqui dentro da ferramenta de correção de cores. Vamos só verificar aqui. Eu acho que eu poderia ganhar um pouquinho mais de um tom mais específico para essa pele. Eu vou trazer levemente um tomzinho mais quente para toda essa imagem, porque eu acho que ela merece ter uma pele levemente mais corada. Tá? E se você achar que é necessário, a gente pode também trazer um pouquinho mais dessa intensidade. Lembrando que essa questão de tom é muito do gosto de cada fotógrafo. Vou trabalhar aqui agora com filtro radial. No filtro radial eu vou fazer uma marcação em cima dela, vou trabalhar aqui invertido, porque eu vou trabalhar na área de dentro. Vou dar uma leve iluminação, um pouco mais de nitidez, um pouquinho de redução de ruído para suavizar essa imagem como um todo. E eu vou acessar o pincel do meu filtro radial, pressionar minha tecla O, segurar meu Alt aqui só para esse pequeno detalhe que eu fiz. Eu não quero que influencie mais nos olhos nem na boca, porque essa pequena remoção de ruído, isso pode influenciar um pouquinho na boca, tá?
Vou finalizar agora com o pincel. E eu vou fazer dois tipos de pincéis agora. Basicamente eu vou pegar as áreas claras da minha imagem e dar uma enfatizada nelas, com uma densidade bem baixa. Então nas áreas claras eu vou simplesmente passar em cima. Na verdade eu quero usar o fluxo bem baixo, que aí eu posso passar algumas vezes só para poder fortalecer um pouquinho dos tons claros em cima dessa cena. Eu vou só aumentar um pouquinho da exposição para essa área. Então aqui eu trago um pouquinho mais dessa interação. Então isso aqui basicamente está trazendo um pouco mais. Se eu pressionar a tecla O, vocês vão ver que ele está bem fraquinho a aplicação, olha, porque o meu fluxo está bem baixo. Vou aumentar um pouquinho mais só para vocês verem como é que vai ser essa intensidade. Estão vendo onde é que está piscando de verdinho? Então basicamente é ali que ele está aplicando essa interação. Então eu vou estar iluminando nessas áreas de uma maneira bem sutil. E eu vou criar um novo pincel, fazer o inverso agora. Basicamente eu vou pegar os tons pretos e fortalecer, pegar as sombras e levemente diminuir a exposição. E aí com o mesmo fluxo eu vou fazer nas áreas contrárias. Ó. Vocês vão perceber que ele começa a trazer essas informações mais escuras para essa área. E esse é o objetivo, para poder criar dimensão na minha imagem. E é o que a gente chama de dodge and burn. No Photoshop isso é muito comum. Basicamente a gente está escurecendo certas áreas para fortalecer essas características de tons. Vou só finalizar com isso. E nós temos agora o nosso querido antes e depois. Eu acho que eu posso diminuir um pouquinho a intensidade de luz geral dela. Talvez um pouquinho mais dos realces para recuperar. Mas reparem só como que a gente tem agora a possibilidade de fazer um tratamento completo, basicamente dentro do Lightroom, com vários recursos, preservando os detalhes, aumentando a característica, melhorando a qualidade e ainda mais tendo produtividade, assim como o Ninja. Dentro do meu treinamento Lightroom Ninja, lightroomninja.com.br, a gente explica isso a dedo, explicando cada ferramenta, entendendo cada recurso e trazendo ainda mais soluções para que você entenda cada vez mais do Lightroom e chegue em resultados incríveis sem precisar de usar o Photoshop. Tá? Então, lightroomninja.com.br, às vezes a turma pode estar fechada, mas basta entrar, deixar seu e-mail lá na lista de espera e nós entramos em contato e deixamos todo mundo a par de tudo isso. E é isso aí, turminha, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like, deixe um comentário. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um comentário, faço questão de responder vocês. E qualquer coisa, no meu Instagram, @henriqueribas, tem todos os detalhes a respeito de outras técnicas e outras novidades, e outras lives e outros vídeos que a gente vai fazer. Grande abraço e até a próxima.